como que a espiritualidade sabe ou identifica ou se posiciona, eu não sei qual a palavra correta, referente a Deus, sem religiosismo. Porque quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito, esse é o maior e primeiro mandamento. Então, como eu vou amar algo que não é possível. Ai, eu sei que Cryptos de alguma forma existe. Eu sei que Urim de alguma forma existe. Eu sei que Edson de alguma forma existe. Eu sei que Maria, enfim, todo mundo de alguma forma existe. A segunda parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não tenho nem consciência ainda de amar eu próprio? E quando tenho um mínimo sequer de sensibilidade, um pouquinho, quem sabe, de consciência sobre o próximo e sobre a mim mesmo, como isso reverbera? Porque eu acredito que é mais por hora, talvez eu conseguiria o segundo com um pouquinho mais de dedicação do que com o primeiro. Eu sei que eu peguei bem pesado e fui muito petulante. Me perdoe, amigo, mas eu gostaria de tirar essa dúvida e ter um posicionamento sobre a espiritualidade sobre isso. Fica à vontade. É interessante a sua pergunta, porque essa resposta eu encontrei nos abismos. O que vocês chamam no umbral profundo ou a primeira camada umbralina, antes dos buracos de minhocas ao centro da Terra. O meu nome é Anuk Cryptrus, nascido há milênios atrás, natural da Babilônia. Distância, Pérsia e Egito. Desencarnado, como vocês entendem, há mais ou menos quase 4.000 anos. Desses quase 4.000 anos, eu fiquei mais de 1.200 anos no umbral, preso nas minhas dores e sofrimentos, preso nas minhas mágoas e nos meus pensamentos profundos sobre o porquê da vida e o porquê que eu agi de uma forma tão descompassada com a mesma vida. Lá, eu tive ódio do que vocês chamam de Deus e raiva do que vocês chamam de vida ou do que poderíamos chamar de Deus de vida. Mas com o passar do tempo, a solidão cadavérica por natureza, insinuosa por natureza, se cansou de mim. E a solidão que eu estou falando não é uma solidão de estar sem ninguém. Não. A maior solidão é estar perdido de si. E com o tempo, a razão e o bom senso, já chafurdadas de uma certa loucura,
foi tornando uma desenvoltura, como uma escultura, sendo aos poucos moldada por dentro de mim. Explicar Deus é inexplicável, porque Ele é, independente da minha crença ou fé, razão e motivação de vida. Porém, eu comecei a entender que o que é inexplicado pode ser vivido, concebido e sentido. E a única coisa que pode me dar este poder, que é além do infinito, mas abriga o eterno, é como eu me sinto. Então Deus é moldado em cada consciência, conforme as mesmas sentem. Não é conforme as mesmas dão sentido e sentimentos. Não, sentir. Ponto. Não é sentimentos. Eu comecei a perceber que Deus não é algo que se busca para fora, mas é algo que merece respeito, além da existência e da suposta sobrevivência, que muitas das vezes, no meu caso, foi vil e fútil, para não dizer pífia. Deus necessitou do meu carinho. Eu entendo, meu amigo Claudir, que conforme as referências das pessoas, elas vão olhar Deus com um olhar religioso, mediante ao estavismo dos seus crendismos, espíritas, espiritualistas, Pentecoste ou em qualquer matiz de religião, que criam antagonismos e afrorismos, mediante aos ismos que a mesma consciência, sequiosa por entender, busca, aonde as mesmas carências que o ego se chafurda para se autoanalisar requer. Jaz assim, na consciência humana, um vaso cheio de ansiedade e de carência, aonde a imprudência pela falta de amor próprio torna a fé arrogante e não menos pretensiosa. E assim também, desse chafurdar em turbilhonamento interior, requer do amor uma pretensão, e por que não dizer, a própria forma de se amar, uma pré-junção de fatos miraculosos e milagrosos, mágicos ou unitários, como se Deus fosse uma unidade que escolhe bem e mal, certo e errado. Eu não posso explicar o que é Deus, porque eu não sei. Mas eu posso dizer que o caminho de adorar a Deus é amar a vida. E quando eu falo amar a vida, é amar a vida. Não é amar a minha vida, é a vida. Não é amar a sua vida, Claudir, é a vida. Não é amar a vida de alguém, é a vida. E se é a vida, é amar a qualquer um. Mas para ter este nível de consciência, eu preciso ter a ciência que Deus não está fora de mim. Que eu não preciso buscar, eu preciso apenas cativar. Que eu não preciso correr, mas talvez eu necessite mergulhar. Que eu não preciso saber, mas quem sabe compreender. Que eu não preciso intelectualmente dividir e assim ir aferir em meus pensamentos cálculos cibernéticos fractais. Não. Mas quem sabe eu preciso florir os meus sentimentos, uma mansitude, uma apaziguação e um afeto, para não dizer amor próprio. Somente com amor próprio, Deus se apropria de mim. E somente com amor próprio, eu entendo que amar próprio é viver a vida. Não é ser coadjuvante da existência. Não é ser um atuante em segundo plano e instância, e não menos importância, mediante a sobrevivência
perante as tribulações do dia a dia como mais um. Obrigado.